Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 19 a 20. Leamos todos juntos a uma só voz. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém. A igreja pode assentar-se. Queridos, hoje é um dia de muita reflexão para mim, porque observando naquelas lembranças do Facebook, eu percebi que hoje é dia 8 de janeiro e exatamente hoje completa-se 11 anos do culto que foi feito ao Senhor em 8 de janeiro de 2012, onde a Igreja da Tijuca me acolheu com um pastor efetivo designado pelo presbitério. Isso em 2012. Em 2013, a igreja elegeu-me como pastor efetivo. Então, exatamente hoje, nós celebramos 11 anos pastoreando esta igreja, juntamente com o conselho, com a junta diaconal e com toda a membresia. 11 anos não são 11 meses, não são 11 dias. Quanta coisa aconteceu na vida de todos nós durante esse período, não é verdade? Em 11 anos, infelizmente, muitas pessoas faleceram e nós lamentamos porque nós priorizamos e queremos a vida. Ao mesmo tempo, tanta gente também nasceu, né? Nós temos a bancada ali do Maurício e da Carol. Eu cheguei aqui na igreja, eram os dois, só naquele banquinho ali, agora o banco só já é para a família inteira, porque são as duas crianças e a mala das crianças que fica ali com tudo. Isso é muito bom, isso é muito saudável. A Vera sentava-se antigamente, né, com todo o conforto, quando tinha mais gente no banco. Agora, olha o guarda-roupa, o armário que está do lado dela. Olha aquelas costas ali de Michael Phelps. Impressionante. Era miudinho. Nesses 11 anos, muita coisa aconteceu. Todos nós, com a graça de Deus, envelhecemos, todos nós ficamos melhores conforme a idade foi passando, o tempo foi passando. E eu me lembro, ao longo desse tempo, de uma história que eu queria compartilhar com você, que vai se correlacionar com esse texto. Pode ficar tranquilo. Mas eu me lembro que a Irene, que está sentadinha ali hoje, está conosco aqui no culto. Irene, a nossa vovó que se encontra abrigada lá no abrigo presbiteriano. No ano que eu cheguei, foi o ano onde ela, aliás, o ano seguinte, foi o ano que ela fez 80 anos. E aí, a vovó Irene, na época era só Irene, né, sempre muito séria, ria, ria com quem ela tinha amizade, com quem não tinha amizade, seriedade. Professora, né, daquelas boas professoras. E aí a Irene pediu a autorização do conselho para pegar o rol de membros para poder expedir o convite para o seu aniversário de 80 anos. Lembra disso, vovó? Pediu autorização ao conselho para ter acesso ao rol. E eu, recém-chegado na igreja, não tinha ainda um ano mais ou menos, falei, claro, perfeitamente. Ela é membro há quanto tempo? Ela é membro já há muitos anos, há décadas. Vamos ceder sim. Mas ela queria conversar com o senhor para poder fazer uso do salão e da cozinha por conta do aniversário. Falei, claro, salão e cozinha são as nossas bases da igreja, né? Tem que estar direitinho, vamos conversar. E aí a Irene chegou um dia de manhã e começamos a conversar. E eu, nessa época, eu estava com 33 anos,
e eu já vi alguns dos meus amigos já falecendo. Sempre fui muito amigo de gente mais velha, né? Sempre andei com gente mais velha, sempre fiz amizade com gente mais velha. Eu com 15 anos já morava fora de casa para estudar. Então, e eu comecei a ver algumas pessoas já falecendo e outros já começando a ficar numa idade com menos possibilidade de acesso. E eu estava assim meio para baixo nesse dia que a gente se encontrou. E já chegava também a expectativa da paternidade, que na época era um objetivo a ser alcançado, mas ainda não havia chegado. E nesse mês, conversando com a Irene sobre essa questão de aniversário, mal sabia eu que naquele mês minha filha estava nascendo. E depois o Senhor ia promover o nosso encontro. Mas, nessa conversa com a Irene aqui na cozinha da igreja, conversando, perguntei um pouco da vida dela, ela falou um pouquinho, tal. E eu perguntei para ela o seguinte: Irene, você vai... E as câmeras? Você vai ter equipe de filmagem? Você vai fazer o álbum? E ela chegou para mim e falou: não terá filmagem. E não teremos fotos. Eu estranhei. Falei: mas por que, Irene? Normalmente, quando a pessoa faz um festão desse, ela quer que seja tudo registrado e tal. E a Irene falou: a minha família mora toda fora do Rio. Eu aqui não tenho parentes, eu moro sozinha. Quando eu morrer, o que será feito dessas filmagens, dessas fotos? Vai ficar para ninguém, então não vou fazer. E aquilo, quando eu ouvi, falei: nossa, é o que eu tenho pensado esses dias. E eu fiquei olhando bem para a carinha dela assim na mesa, e eu disse: eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela: pode. Como é que é sentir-se só e ser a última pessoa de um grupo o qual, por exemplo, você fez parte no seu colégio lá em Alto Jequitibá? Como é ser o último? O que encerra tudo, o que fecha a conta, o que apaga a luz, o que tranca a porta. Como é que é essa sensação? E ela disse: é muito ruim. E pela primeira vez eu vi ela assim, né, despida daquela relação apenas pastor e ovelha, mas ela é muito ruim, que a gente não tem para quem deixar as coisas, para que vai angariar tal coisa, etc e tal, mas eu agradeço a Deus pelo dom da vida, eu quero celebrar meu aniversário, etc. Eu fiquei olhando para a cara dela, eu falei: a senhora disse que é só? Ela: é. Bem, bom, eu tenho mãe, tenho pai, mas não tive vó próxima, colada em mim. Eu vou tratar a senhora como fosse a minha avó. Pode ser? E ela, sem entender o que era aquilo, né? Ficou na dela. Tá bom. Após esse papo, primeiro domingo, passa todo mundo, eu cumprimento, chega a Irene, ela: bom dia, pastor. Eu falei: ô, minha irmã, bom dia, tudo bem? Dou um abraço, dou um beijo na testa, vamos embora. No outro domingo, dou um beijo, um abraço, um beijo na testa, vamos embora. Terceiro domingo, cumprimentei e tal, embora. Chegou no quarto domingo, cumprimentamos. Eu: minha irmã, Deus abençoe ela. E o meu beijo na testa? Falei: olha aí, ó, é assim que é ter uma avó, isso é bom demais. E aí começou-se uma amizade, onde, passado um tempo, já quando Stephanie chegou, consolidou-se. E aí a que era para ser minha avó se tornou a avó da Stephanie. E por que eu estou contando essa história para vocês? Se hoje alguém me perguntasse o que um pastor precisa ter para ser pastor de uma igreja, eu diria para você que conhecimento teológico é muito importante. Se ele é pastor presbiteriano, ele fez pelo menos 5 anos de bacharelado em teologia, então conhecimento ele tem. Na minha época, no meu seminário em Campinas, nós estudávamos, o objetivo dos professores era que nós estudássemos a ponto de não depender de nenhum colega nas proximidades, caso houvesse um vento de doutrina na cidade que nós iríamos pastorear, porque ainda era naquele molde de uma única igreja presbiteriana em uma única cidade. Então o tipo de ensino era puxado, porque você tinha que ser uma biblioteca ambulante.
Se chegasse qualquer vento de doutrina, você tinha que ter material. Então, sempre a recomendação era léxicos, compêndios, dicionários bíblicos, manuais bíblicos, tudo que for compêndio, dicionários, para você poder tratar com os termos originais. E essa foi minha formação. Importante, muito, principal, hoje não. Porque se o indivíduo chega para pastorear uma igreja cuja ênfase teológica é maior do que ele sabe, se ele estudar, ele vai aprender. Isso aí não tem dúvida. O que esse pastor precisa ter nos dias de hoje? Ele precisa saber administração? Sim, claro, precisa. Afinal de contas, ele assina cheques em conjunto com o tesoureiro e ele passa a ser o representante legal do CNPJ da igreja. Ele precisa saber? Precisa. Mas conselho, via de regra, é a reunião de pessoas sábias. Então ele precisa saber administração, noção básica, saber de tudo? Não, porque no conselho você tem, na multidão dos conselheiros se encontra sabedoria. Você tem excelentes administradores, excelentes professores, excelentes profissionais de suas áreas que vão compor a administração da igreja. Pastor, se ele tem que saber teologia, claro que ele sabe porque ele fez bacharelado em teologia, mas ele não precisa ser o suprassumo da teologia. Se ele tem que ter noção de administração, mas ele não precisa ser o top da administração, o que você, Anderson, diria que um pastor tem que ter nos dias de hoje? E eu digo para você, ele tem que ter os pés no chão. Se ele tiver os pés no chão, e se ele conseguir entender a realidade, ele vai ter muitas dificuldades de pastorear, mas ele vai tratar com o que é real, com o que é palpável, com o que é verdadeiro, com o que existe. Se ele conseguir entender que ele, o tempo todo, tem que olhar as pessoas, entender o tempo que cada pessoa está, a fase que cada pessoa está, e procurar encaixar o que o conhecimento das escrituras que ele tem, adequar à necessidade das pessoas, é uma pessoa que terá muitas alegrias no ministério. O pastor, ele precisa saber ler as ovelhas. Porque se ele souber ler as ovelhas, ele vai, não é que ele não vai ter dificuldade, mas ele vai tratar com a realidade. E a realidade é o que sustenta a vida. Não são os sofismas, não são as alegorias. De tal modo que quando me perguntam, e algumas igrejas às vezes fazem isso, se eu teria alguém para indicar para a igreja tal, não sei o quê, mas o que a igreja quer? A igreja quer um indivíduo cujo conhecimento teológico, então não precisa da minha indicação, vai no seminário, vê lá a média geral das notas, pega o que tirou a melhor nota, é o que serve para vocês. Está tudo certo. A igreja está num período de dificuldade, precisa de um bom administrador, pega a melhor nota do seminário e vê se o indivíduo tem um curso de administração, vê as notas dele, resolveu. Não, nós já temos isso, a gente queria uma pessoa, a gente está numa crise que as pessoas... tá, então é o seguinte, você vai ter que pegar uma pessoa que ela saiba ler e enxergar pessoas. E como é que a gente faz isso? Pois é, meu amigo, é esse o ponto. Como é que você sabe se o indivíduo consegue viver a realidade, o cotidiano das pessoas? Caminhando com ele. Não tem exatas. Claro, você pode fazer uns testes. Você faz um teste vocacional, com a TI, DISC, faz um monte desses aí, vai ajudar, sim, vai iluminar uma avenida. Mas, hoje, e por que eu digo hoje? Porque antigamente uma pessoa, ela vinha para a igreja presbiteriana, ela dizia o seguinte: eu era da Assembleia, mas eles não acreditavam em predestinação. Eu comecei a estudar, eu vi que predestinação é uma doutrina segura nas escrituras, por isso que eu vim para a presbiteriana. Hoje as pessoas não mudam de igreja por conta de doutrina. Na verdade, as pessoas não estão nem aí mais para a doutrina hoje em dia. Talvez aqueles que têm algum interesse em conhecimento bíblico, esses sim, mas a grande maioria, nenhum. Se nós tivéssemos pessoas
Se nós tivéssemos pessoas que tivessem efetivamente interesse em conhecimento teológico, talvez 30% das comunidades cristãs que estão abertas hoje não teriam sido abertas ou não teriam pessoas. Pregações que, por exemplo, dizem: o melhor de Deus ainda está para vir. Se o melhor de Deus não é o próprio Deus em Jesus Cristo, o que está para vir, gente? Não sei mais. Você é muito especial para Deus. Tá. Que mais? Você é o objeto do amor de Deus. Beleza. Que mais? Deus tem um plano para a sua vida. Não, Ele não tem plano. Quem tem plano sou eu. Eu tenho plano para a minha vida. Vou me aposentar aos 65. Vou trocar não sei que roda do carro. Isso é plano. Deus tem decreto. Deus sabe o que vai acontecer com a minha vida de ponta a ponta. Deus não tem plano para mim. Eu tenho plano para mim. Deus tem decreto. Minha esposa tem mandados de segurança. Pregações que dizem, por exemplo, que tudo que Deus faz só tem o objetivo é te fazer feliz. Onde que isso está escrito nas Escrituras? Onde? Aliás, vocês já repararam a quantidade de postagens de igrejas sem nenhum versículo bíblico? Não tem nada. Não tem texto, só tem coach, só tem autoajuda. Se o pastor não souber ler as ovelhas que ele tem, e aí sim, se ele não for maduro o suficiente emocionalmente para entregar às ovelhas que ele tem o que elas precisam, não somente o que elas querem, ele vai entrar em crise. Por exemplo, é difícil hoje pegar um exemplo que as pessoas não vão correlacionar com política. Hoje está um troço esquisito, uma neurose coletiva impressionante. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Vamos lá. Quem já viu o novo filme do Avatar? Quem já viu? Quem ainda, pode baixar a mão. Quem não viu, mas ainda vai ver? Dá mais um dinheirinho do tio James. Isso. Muito bem. Então, eu vou contar aqui um negócio, não é spoiler, tá? Vê que o filme é tão bobinho que eu vou te dizer, né? A pessoa, mas vamos lá. Tentar botar aqui de um jeito, vamos lá. Nós assistimos esse filme ontem, muito bom, maravilhoso, os efeitos e visuais, o 3D, um troço de outro mundo mesmo, nota 1000. Mas toda a premissa do filme, na qual ele vai se desenvolver a partir da primeira cena de impacto, e conversando hoje de manhã com a minha filha sobre isso, ela falando, tal coisa assim que aconteceu, tal, isso foi muito bom, mas ele não sei o quê. Falei, filha, naquela primeira cena, se eles não tivessem feito tal coisa, nada daquilo teria acontecido. E ela chegou para mim e me disse, pai, se eles não tivessem feito aquilo, o filme só ia ter 40 minutos. Como se fosse assim, a gente paga para ver um maior tempão, usar o óculos, aí vai pagar para botar um óculos em 40 minutos? Disse, sim, mas se eles tivessem feito tal coisa, não teria acontecido o que aconteceu. E aí aquele silêncio era fato. Ser uma pessoa que procura enxergar a realidade é isso. Está tudo muito bem, mas o fato ocorrido é o seguinte, esse. Está dando para entender mais ou menos? Onde que isso se aplica nas Escrituras? Porque essa volta toda, essa coisa tão rocambolesca, falou da vovó Irene, falou de Avatar, não sei o quê, papapá, se esquivou de política, onde é que vai parar aqui? Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 18, versos 19, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20. Me lembro que esse foi o segundo sermão que eu preguei na igreja da Tijuca, em janeiro de 2012, faz 11 anos. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate,
firmado nelas, o quê? Muito bem. Paulo faz uma distinção entre combates e bons combates. Paulo diz: entre combates e bons combates, escolha quais? Escolha quais? Como é que eu vou saber se o combate é bom ou é ruim, hein? Qual é o meu método para ferir isso? Oi? Tá, mas está em seguida. Essa é membro da IPT, sabe que toda pergunta está no texto. Olha como é que Paulo fala para Timóteo. Este é o dever de que te encarrego. Lembrando, Paulo já está idoso, old school, ele já está entregando o bastão. Timóteo é seu filho na fé, ele tem Timóteo como se fosse um filhinho dele. Timóteo deve ter aí estourando seus 20 e poucos anos, no máximo não passava disso, pastor, novinho. E aí Paulo, nesse momento maravilhoso, onde toda a sabedoria é transferida para quem vai seguir em frente, ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, vírgula, firmado nelas, vírgula, o bom. Qual o critério de Timóteo para saber qual combate era bom ou só era combate? As profecias. Porque é para combater, vírgula, firmado no quê? Em outras palavras, meu filho, se lembra de tudo que Deus te falou? Combata, firmado em tudo que Deus te falou, aquilo que aparecer. Em outras palavras, Deus lhe chamou para a salvação, meu irmão, minha irmã, sim ou não? Deus te chamou para discutir se o Flamengo é melhor que o Real Madrid? Mas você está discutindo o quê? Flamengo e Real Madrid, amigo. Está dando para entender? Combate, vírgula, firmado nelas. Nelas o quê? O que são esses nelas? Nelas está atrelado a quem? Nas profecias de que você foi antecipadamente objeto. Firmado nelas. Combata os bons combates. Essa é a lente. O que Deus falou acerca de você, o qual você não está nem aí, mas você o tempo todo está combatendo coisas que Deus nunca falou para você, e transferindo para Deus a responsabilidade de te curar, ou curar relacionamentos, em detrimento de combates que Deus nunca mandou tu travar. Nunca. Olha o que Paulo está falando para Timóteo: existe combate, e existem bons combates. Meu filho, não combata os combates ruins, combata os bons combates. Quais são os combates que você está aguerrido nesses últimos tempos, que com toda sinceridade, tu só é um papagaio de pirata? Você não tem a caneta, você não tem autoridade, você não tem poder, você é um repetidor de post. Não tem autoridade nenhuma. Esse é um combate ou é um bom combate? Você tem que saber escolher. Porque quando o combate é bom, é o bom combate, eu sei que ele é bom, porque eu combato firmado nas profecias de que antecipadamente eu fui objeto. Aí é maravilhoso. Aí é formidável. Jesus diz que feliz é o manso, porque herda a terra. Jesus ensina que quanto mais manso eu for, mais eu ganho espaço. Esse é um combate bom. Ser destemperado e falar o que não presta, talvez seja a sua natureza.
mas frear a sua natureza, exercitar seu domínio próprio, adquirir a mansidão naquele momento, com o objetivo de ganhar espaço, de herdar a terra, isso é um bom combate. Esse é um bom combate. Esse é bom. Quando uma pessoa senta e traz a você um assunto, e você tem que chegar para a pessoa e dizer: fulano, mas a Bíblia não fala sobre isso. E a pessoa aos poucos vai se convencendo que ela formou uma ideia baseada em um monte de palavras, mas versículo não tem. Esse é um bom combate. Dificuldade nossa hoje, nós estamos nos tornando combatentes de qualquer combate. Combate, vírgula, firmado nelas. Nelas quem? As profecias de que antecipadamente foste objeto. Coisa linda. Quando nossos filhos nascem, nós os trazemos à frente. Eles são consagrados ao Senhor. E nós perguntamos aos pais: você promete trazer a criança? Primeira coisa, os pais dizem: não, trazer direto. Isso aqui pode deixar com ele, trazer direto. Você crê que Jesus... Crê, embora, tudo certo. A igreja reconhece, não, por nós já chegou, já é mesmo, embora. Dali a pouco chega uma fase onde as demandas da vida da criança começam a exigir maiores atenções. E acho que talvez uma das primeiras coisas que rode seja trazer o filho à igreja. Ou quando eles chegam a uma idade, onde eu me lembro muito bem disso, quando eu era no final da adolescência, época de pré-vestibular, onde você perguntar: cadê fulano? Está estudando. Quer dizer, todo mundo que vem então é burro, é isso? Quem está aqui não tem nada para fazer. Cadê ciclano? Ficou estudando. Beleza. Papai, mamãe, não tenha dúvida. Seu filho é o ser mais inteligente desse mundo. Eu acredito nisso. A minha é, por que o seu não é? Será um excelente qualquer coisa, que não sabemos na idade deles quais profissões ainda vão existir. Mas aquilo que ele escolher, não tenha dúvida, ele vai ser o melhor, ela vai ser a melhor. Mas isso é suficiente? Só ser doutor para você tá bom? Vale a pena matar culto para ser doutor? Tá legal assim? É esse o projeto de vida? É esse o objetivo? Se você fez isso, valeu a pena ter filho doutor, ter filha doutora, em qualquer que seja a categoria, especialidade? Tem profissões que nem tem nível superior ao doutorado, também é chamado doutor, não tem problema. Valeu a pena ter deixado de combater os bons combates para obter um diploma? Dá a impressão que fé e academicismo são coisas distintas. Valeu a pena? Você tem neto doutor, é discípulo de Jesus? Essa conta fechou? Ficou legal? Percebe? Pastor que não trabalha com o real, com o palpável, só vive de sofismas e leva você a sofismas. Uma das frases que eu mais ouço, que eu gosto, é quando a pessoa diz: pastor, o senhor fala muita coisa que eu não quero ouvir. E normalmente eu respondo: e você sabe se eu gostaria de falar também? Queria chegar aqui hoje de manhã e dizer o quê? Gente, dólar, 40 centavos. Queria chegar aqui de manhã e dizer, sabe o quê? Descoberta a cura da AIDS e do câncer. Queria chegar aqui para você e dizer, sabe o quê? Nenhum idoso mais passará fome nas ruas.
Nenhuma criança mais será pedinte nos sinais nas ruas. Nenhum homem mais vai ser vítima de violência nas ruas. Nenhuma mulher vai ser vítima de violência doméstica em casa. Queria falar isso para você, mas é a realidade? É a realidade? Se o indivíduo não conhece a ovelha e não quer conhecer, aí ele enrola. Ele pega um texto desse aqui, bom, vamos lá, vamos fazer uma exegese crítica do aparato textual, né? Aí todo mundo, e estudou. E quanto mais bate-se palma para aqueles que em tese estudaram, menos pessoas têm o telefone dessas pessoas para pedir orações, né? Já pensou se cada comunicador de televisão das suas denominações tivesse um telefone acessível para você colocar os pedidos de oração e ele botar o seu pedido de oração para o Brasil inteiro? Imagina. Mas eles não fazem isso. Não querem contato com o povo. Mas o povo sustenta as benéfices. Olha o que diz a palavra do Senhor: combate, firmado nelas, firmado nessas profecias, no que Deus falou para você, o bom combate. Mas pastor, tá bom, já entendi. O senhor tem uma pegada mais realista, o senhor gosta de tratar das coisas do cotidiano, tá legal, tá tudo bem, mas pastor, eu vejo que o senhor fala muito de mente, fala muito de cabeça, nem sempre o senhor fala de escritura. As coisas quem tem que ouvir, é puxado. Mas vamos lá. De onde o senhor tira essa questão toda de que a cabeça tem que estar legal? Vamos lá. Combate, vírgula, firmado nelas, vírgula, o bom combate. O que vem depois do bom combate? Não, tá vendo aí? Tá vendo aí? É nisso que a gente roda. São nos detalhes. E está em português. Não é nem o aparato grego, está em português. É um combo, é tudo junto, é uma coisa só. Não trava, não tira um do outro, não. Como se você pudesse combater bons combates e não tivesse a sequência, porque tem vírgula, não é ponto final. Combate, vírgula, firmado nelas, vírgula, o bom combate, vírgula, mantendo fé e também o quê? Por que é importante manter uma boa consciência? O que tem uma coisa a ver com a outra, hein? O que tem uma coisa a ver com a outra? O cara não pode ter fé e a consciência ainda está aí procurando alguma circunstância, alguma afinidade, alguma singularidade? Por que ele tem que ter fé em Deus e tem que ser bom da cuca? Por quê? Se você é membro da igreja, você sabe. Toda pergunta, a resposta brota de onde? Do próprio texto. Olha aqui, ó. Mantendo fé e boa consciência, vírgula, porquanto alguns, vírgula, tendo rejeitado a fé, vieram a naufragar na fé, não é isso? Não é isso não? Isso é o que nós gostaríamos de ouvir, mas a palavra de Deus traz a realidade. Porquanto alguns, vírgula, tendo rejeitado a boa, vieram a naufragar aonde? Se tua cabeça não tiver boa, tua fé vai para o ralo. É isso que o texto está dizendo. Português mais claro do que esse, meu amigo, vai ser difícil de achar. Se a cabeça, se a mente, se o cérebro, se tua identidade, se tua percepção, se tua noção, se tua identidade não estiver boa, se ela não estiver legal, você naufraga aonde, meu irmão e minha irmã? Diz para mim. Isso está onde? É Freud? É Jung? Está na Bíblia. Está aí, ó. Está na Escritura, está na palavra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Filho, não adianta ter somente fé se a cabeça não estiver legal. Porque se a cabeça não estiver legal, tu se lasca na fé.
Por que tanta gente acha que se botar um copo em cima da televisão, depois da oração do pastor midiático, ela vai tomar e vai ficar curada? Por quê? Cabeça tá boa? Não tá, amigo. Não tá, amigo. Desculpa, não está, amigo. Não está. Por que que tantas pessoas dizem que oram por horas? Isso é saudável? Não é, amigo. Jesus, quando o fazia, somente o fazia, quando tinha um entrevero, um entrave gigantesco, grotesco, que era como se ele precisasse aterrar aquilo tudo e voltar à sua condição de normalidade. Se fosse normal, pergunto para você, chefe de família, homem ou mulher, se você orar 3 horas do seu dia ininterruptamente, tua vida vai andar? Vai? Então, filho, veja o quanto que é necessário ter a percepção da realidade. E sabe por que eu digo isso? Para amarrar com o que eu falei lá no começo do sermão. Consciência, suneidesis, está no nosso léxico. Palavra grega, suneidesis, sabe o que significa? Consciência e também noção de percepção. Em outras palavras, mantendo fé e noção de realidade. Porque se você não tiver noção da realidade, você vai naufragar na fé. Olha o que diz a Escritura, meu irmão, está no teu colo aí. Que fé você vai conseguir ter de maneira saudável se a cabeça está indo para o beleléu? Se você faz distinção entre as pessoas, que fé vai seguir em frente? Este é o dever de que te encarrego, meu filho Timóteo. Lembra das profecias que você antecipadamente foi objeto. Sua mãe ouviu o que ia acontecer com você. Sua avó sabia que você seria esse rapaz. Filho, à luz de tudo que foi dito a teu respeito, eu te aconselho, vai à luta nessa vida. Mas não luta tudo não, filho. Só exerça as lutas que estão de acordo com tudo aquilo que Deus falou antes sobre ti. E meu filho, mantém fé, mas não esquece a cabeça. Porque muita gente, porque deixou a consciência, a cabeça, a saúde psíquica, a saúde mental, a saúde emocional para lá, meus filhos, quem faz isso, cai da fé. Talvez por isso que Paulo tem escrito. As pessoas que dizem, não toque nisto, não encoste naquilo, não toque naquilo outro. Certas doutrinas têm pretensão ou parecem rigor, mas nenhuma delas tem valor contra o quê? Contra a sensualidade. Por isso que as clínicas de psiquiatria, de psicanálise e as de psicologia lotam de pessoas em crise na fé. Por quê? Porque dava o dízimo até do hortelã e do cominho. Porém, com o primeiro Darth Vader que passou, com a primeira princesa Leia que passou, literalmente, ele passou para o outro lado da força. E a pessoa diz, mas eu jejuava, eu orava, eu lia a Bíblia, eu subia a monte, eu descia a monte, eu falava em línguas, eu fazia tudo. Como que eu não fui forte para determinada coisa? E aí vem Paulo e diz que a cabeça não estava legal. Achou que fazer essas coisas era uma blindagem.
Achava que dar o dízimo ou oferta era pagamento de seguro, seguradora Trindade. Se eu pagar meu seguro, eu fico de corpo fechado, posso fazer acontecer na vida, não vai dar nada. Cabeça, não está legal. Nós passamos por um período de pandemia, que durou, em tese, 2 anos. Em vários locais já foi decretado o fim dessa pandemia. Até carnaval já teve. País que tem carnaval não pode ainda estar em pandemia. E aí vem a pergunta, a questão muito clara. Nesses 2 anos, sua saúde emocional, sua mente, sua consciência, ela permaneceu inalterada? Ou você se sente hoje uma pessoa muito mais frágil? A resposta não é óbvia. Quando você liga a TV hoje ou vai para o raio do troço da internet, as coisas que você vê, elas te deixam mais perto de Deus ou te deixam com mais raiva do teu próximo? Agora eu lhe pergunto, imagine você pastorear, se você não tiver sua cabeça no mundo real. Se você for adotar alguma bandeira ou sofisma e partir do pressuposto que essa neurose coletiva, essa histeria, ela é a realidade. Não é. Sabe qual é a realidade? A realidade é a seguinte. O que é que você vai fazer para que teu filho ou tua filha volte a ser discípulo ou discípula de Jesus? Essa é a realidade. Isso é o real. O que que você vai fazer? Não é que ele volte a frequentar esta igreja. Ele pode frequentar qualquer outro local. Mas ele é discípulo ou discípula de Jesus? Essa é a realidade. Como que você vai restaurar seu casamento? Ou quando você vai ter uma conversa franca e sincera, de coração rasgado, com teu marido ou com a tua esposa? Esta é a realidade. Isso é o real. Quando você vai chegar para o seu marido e para a sua esposa, e você vai poder dizer, olha, eu quero te contar um negócio, e esse negócio que eu vou contar me deixa com muita raiva, mas eu quero fazer o meia-culpa. Muito do que aconteceu, a culpa é minha, e do que eu fiz, a culpa é minha, e o que aconteceu foi isso, ou pontinho, 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 ou eu pensei tal coisa, ou ouvi você fazer tal coisa, ou na verdade não é bem por aí, ou não é... Quando? Não existem esqueletos no armário. O que existem são corpos. E todo corpo guardado em armário fede. E você não está tirando eles do armário. Você está trocando o mobiliário. Está mandando aumentar a janela. Está aumentando o número de faxineiros ou faxineiras. Mas você não está tratando do corpo que está dentro do armário. Você vai mudar de pastor. Você vai mudar de igreja. Você vai mudar de casamento. Talvez você queira dar sumiço, chá de sumiço, quero ficar 1 ano sem falar com meus filhos. Você pode fazer o que for. Esse corpo continua no armário. Sabe onde está esse armário? Me lembro que eu vi um vídeo. Primeira vez que me colocaram em um grupo no Telegram, eu entrei no Telegram, entrei num grupo, aí tinha um vídeo. Falei, opa, vamos dar play. Aí dei play, o cara falando, ó, eu tô aqui. Aí um local desse lá na Tailândia, Camboja, aquelas ilhas mega paradisíacas, né? Quintal do Leonardo DiCaprio ali de lanche. Camarada com o celular e falou, ó, eu tô aqui, esse local maravilhoso, que disseram para mim que se eu viesse aqui eu ia desestressar, essa montanha maravilhosa, essas cascatas aqui, essa praia. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo mentira, eu continuo triste, continuo com os problemas, as pessoas continuam me odiando, eu continuo chateado com um monte de gente, eu já chorei hoje de manhã, tudo mentira, não precisa vir aqui não, que eu estou aqui, estou triste do mesmo jeito como eu estava aí. Que é isso?
É a realidade, amigo. A palavra nessa manhã é um pedido a você. Separe da sua vida os combates e os bons combates. Separe da sua vida seus engajamentos, seus envezamentos e a sua realidade. Trata da sua realidade, porque você só tem a sua realidade. Você só é você. Só você pode se resolver. Não é verdade? Rapaz, o pessoal nem mexe, ó. Leamos mais uma vez, verso de número 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Só isso? Mantendo fé e boa. Por quê? Coloquemos-nos de pé, vamos orar.